Bom dia a todos. São 6 horas da manhã e, como de praxe, a gente vai fazer mais uma reunião do programa de capacitação complementar em ecoendoscopia e endoscopia da via biliar. Hoje vamos ter o Dr. Ibrahim, que vai apresentar um trabalho que foi publicado recentemente no Gastrointestinal Endoscopy e que fala sobre os preditores de malignidade nas neoplasias intraductais mucinosas papilíferas do ducto pancreático principal. E depois nós vamos ter a apresentação de um caso clínico que será feito pelo Dr. Tarek. Então, Ibrahim, por favor, fique à vontade, pode começar a apresentar o caso. Muito obrigado pela participação de todos que estão aí e vamos dar início então à reunião. Bom dia para todos. Hoje vamos apresentar um artigo científico sobre os preditores de malignidade para os pacientes com IPMN do ducto principal. As neoplasias intraductais mucinosas papilíferas se caracterizam por a dilatação cística do ducto pancreático, por a produção de muco e com um crescimento papilar. Eles apresentam um amplo espectro de diferenciação que vai desde displasia de baixo grau até carcinoma invasivo. São classificados em 3 tipos principais, que são do ducto principal, dos ductos secundários e do tipo misto. Os consensos internacionais recomendam a ressecção dos IPMN do ducto principal quando apresentam um ducto pancreático maior que 10 milímetros ou quando apresentam um nódulo mural. Porém, os valores de corte continuam duvidosos para a predição de malignidade. Então, o objetivo desse trabalho é a identificação dos preditores de malignidade mediante a análise dos fatores pré-operatórios, incluindo o diâmetro do ducto pancreático principal e dos nódulos murais em pacientes com IPMN do ducto principal ressecados e não ressecados. Para esse motivo foram incluídos pacientes diagnosticados com IPMN do ducto principal por pancreatografia endoscópica retrógrada entre o ano 2006 e 2016 no Instituto Internacional do Câncer de Osaka. O diagnóstico de IPMN do ducto principal foi definido como a dilatação segmentária ou difusa do ducto pancreático principal maior a 5 milímetros, sem outras causas obstrutivas. Os diâmetros dos ductos pancreáticos principais foram medidos por uma colangiopancreatorressonância magnética ou por mediante a tomografia e os nódulos murais mediante a ecoendoscopia. Foram realizadas pancreatografias retrógradas endoscópicas com coleção de suco pancreático em todos os casos, com ou sem a administração de secretina endovenosa de forma arbitrária. A citologia do suco pancreático foi realizada como método do Papi Nicolau e os resultados foram classificados como negativos quando os achados foram não neoplásicos ou uma atípia leve ou moderada e positivos quando apresentou achado de atípia severa ou um achado maligno. Os IPMN do ducto principal que foram ressecados foram classificados mediante o exame histológico em benignos, quando apresentaram uma displasia leve ou intermédia, e malignos, quando apresentaram uma displasia severa ou carcinoma invasivo. Os IPMN do ducto principal com citologia negativa e um nódulo mural menor a 10 milímetros não foram submetidos à cirurgia inicialmente, mas foram submetidos a um seguimento, e isso foi baseado em um trabalho feito por o mesmo grupo, onde demonstraram que a citologia negativa e a ausência de um nódulo mural maior ou igual a 10 milímetros diminui as possibilidades de uma evolução maligna dos IPMN do ducto principal. Para os IPMN do ducto principal que foram seguidos, foram considerados benignos os que apresentam os seguintes fatores: persistência da ausência do nódulo mural maior ou igual a 10 milímetros, a persistência de uma citologia negativa durante o tempo de seguimento e uma ausência de progressão por métodos de imagens em um período mínimo de um ano. Para os IPMN em seguimento que foram considerados malignos os que apresentam um dos seguintes fatores: ou a presença de um nódulo mural
maior ou igual a 10 milímetros durante o tempo de seguimento, aparecendo uma citologia positiva durante esse tempo de seguimento, ou a progressão para malignidade por imagens em um período humano. A progressão por imagens foi definida como o aumento em 20% do diâmetro do ducto pancreático principal ou dos nódulos morais. Passando os resultados para um total de 58 pacientes que foram incluídos nesse trabalho, 32 foram os que foram submetidos para a cirurgia inicialmente. Desses 32 pacientes, deu resultado de uma displasia de baixo grau, 3 deram uma displasia de grau intermédio, 18 foram displasias de alto grau e 10 foram carcinomas invasivos. 6 pacientes não tiveram uma ressecção inicial, mas apresentaram durante o tempo de seguimento fatores ou critérios para ser ressecados. Eram 6 pacientes, 3 deles apresentaram progressão por imagens, os 3 foram operados, 2 demonstraram ser displasias de baixo grau e 1 foi displasia de grau intermédio. Os outros 3 demonstraram citologia positiva durante o tempo de seguimento, os 3 foram operados e resultaram ser displasias de alto grau. 19 pacientes completaram uma média de seguimento de 79 meses com citologia negativa, 15 deles sem nódulo mural e 4 com nódulo mural menor que 10 milímetros. Eles foram classificados como benignos não ressecados. Um paciente apresentou uma citologia positiva inicialmente e durante o tempo de seguimento demonstrou uma progressão compatível com um processo maligno por imagens. Esse paciente não foi operado por as condições clínicas do paciente e foi classificado como maligno não ressecado. Aqui a primeira tabela que demonstra as características dos 58 pacientes, onde demonstra que 7 foram benignos ressecados, 19 foram benignos não ressecados, dando um total de benignos de 26. E 31 foram malignos ressecados e 1 maligno não ressecado, dando um total de 32 malignos. Comparando e analisando os fatores que foram estudados, demonstraram que apresentaram diferenças significativas entre os dois grupos, o diâmetro do ducto pancreático principal, a presença de nódulo mural, o diâmetro do nódulo mural e a presença de uma citologia positiva. Aqui, este gráfico demonstra, mediante o análise dos diâmetros dos nódulos murais e do ducto pancreático principal, os pontos de corte ideal que foram demonstrados mediante este trabalho, onde o ponto de corte ideal para o diâmetro do nódulo mural foi de 10 milímetros e o ponto de corte ideal para o diâmetro do ducto pancreático principal foi de 15 milímetros. Esta tabela demonstra uma análise univariável e multivariável dos fatores que foram tomados. Isso demonstra aqui, para a análise univariável, uma diferença significativa quando temos em conta os fatores de o diâmetro do pancreático principal maior a 15 milímetros, um nódulo mural maior a 10 milímetros e uma citologia positiva. Mas, durante a análise multivariável que foi realizada, os únicos 2 fatores que demonstraram ser preditores independentes para a malignidade foram a presença de um nódulo mural maior a 10 milímetros e uma citologia positiva, mas o diâmetro do ducto pancreático principal maior que 15 milímetros não demonstrou ser um preditor independente de malignidade. Aqui, a tabela 3 demonstra o que seria a razão de verossimilhança para malignidade, tomando os fatores independentes para a malignidade, que são o diâmetro do nódulo mural maior de 10 milímetros e a citologia positiva, dando uma razão de verossimilhança positivo de 6,1 e uma razão de verossimilhança negativo de 0,07.
Aqui a tabela 4 demonstra o que seria a sensibilidade, a especificidade e a acurácia diagnóstica, baseando-se na presença de qualquer um desses fatores independentes para predizir malignidade, que foi 94% a sensibilidade para malignidade, 85% a especificidade e uma acurácia diagnóstica de 90%, tomando então em conta a presença de qualquer dos fatores independentes como preditores de malignidade. Então, o estudo atual demonstra que o diâmetro do nódulo mural maior a 10 milímetros e a citologia positiva são preditores independentes de malignidade dos IPMN ducto principal. A sensibilidade, especificidade e acurácia para a malignidade foram de 94%, 85% e 90%, respectivamente, quando o IPMN ducto principal apresentou qualquer um desses preditores. A guia original do ano 2006, revisada em 2012, recomenda a ressecção de todos os IPMN ducto principal com um diâmetro do ducto principal maior a 10 milímetros. No estudo atual, o valor de corte de 15 milímetros não demonstrou ser um preditor significante para a malignidade. As últimas atualizações dos guias feitas no ano 2017 consideram o nódulo mural como preditor de malignidade sem determinar um valor de corte enquanto ao diâmetro do nódulo. O estudo atual determina que a presença de um nódulo mural maior ou igual a 10 milímetros como fator independente preditor de malignidade e coincide com um trabalho anterior feito por o mesmo grupo que determina que a ausência de nódulos murais maiores a 10 milímetros indica menor probabilidade de transformação maligna. No estudo atual, a citologia do suco pancreático apresentou uma sensibilidade de 78% e foi, ademais, capaz de identificar malignidade em 3 casos adicionais que não apresentavam no outro preditor independente, que é a presença do nódulo mural maior ou igual a 10 milímetros. A inclusão dos IPMN ducto principal que foram ressecados e não ressecados evita a superestimação das taxas de malignidade em comparação com os trabalhos baseados exclusivamente nas séries cirúrgicas. A taxa de malignidade nos IPMN ducto principal ressecados e não ressecados foram de 82% e 5%, respectivamente, e com uma taxa geral de 55%, que foi um total de 32 malignos do total de 58 pacientes incluídos nesse trabalho. Os fatores limitantes desse trabalho foram um desenho que foi um desenho retrospectivo unicêntrico e também a inclusão de lesões não ressecadas sem confirmação histológica, mas eles defendem nesse ponto, demonstrando um tempo de seguimento suficiente para os pacientes, 19 pacientes que foram considerados benignos não ressecados, onde a evolução desses pacientes demonstrou que foram benignos, e também incluindo um paciente que foi considerado maligno não ressecado inicialmente por a citologia, mas que também a evolução por imagens e a evolução clínica demonstrou o curso maligno desse paciente. Como conclusões, a presença de um nódulo mural maior a 10 milímetros, a citologia positiva, foram identificados como preditores de malignidade dos IPMN ducto principal. A sensibilidade, a especificidade e a acurácia foi bem alta, de 94%, 85% e 90%, respectivamente, quando apresentou qualquer desses preditores independentes. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Ibrahim, pela sua apresentação. Na verdade, né, a gente tem 3 tipos de IPMNs, né? O IPMN de ducto pancreático principal, o IPMN do ducto secundário e o IPMN misto, que acomete tanto o ducto pancreático principal quanto os ductos secundários. E a gente sabe que a malignização, principalmente do ducto pancreático principal, né, o IPMN do ducto pancreático principal, ela é importante, né, e acontece de uma forma frequente. E a gente sempre fica naquela dúvida, né?
Eu tenho um ducto pancreático principal maior ou igual a 10 milímetros, eu devo operar, não devo operar, né? Eu acho que hoje isso já não é tão, já não se tem mais tanta dúvida em relação a isso, né? O que a gente tem dúvida mesmo é quanto de pâncreas a gente vai preservar. Se a gente vai preservar um pequeno pedaço do um grande pedaço dele, ou se a gente vai fazer uma pancreatectomia total. E aí a gente usa de artefatos, né? Artefatos importantes, como por exemplo a ecoendoscopia com punção, né? Em vários segmentos do próprio ducto pancreático principal, ou até mesmo o spyglass, onde a gente já teve a oportunidade de usar nesses casos. Por quê? Porque realmente, dependendo do status quo do IPMN, você pode ter algum segmento do pâncreas preservado, principalmente na cauda do pâncreas. Então, você faria uma pancreatectomia ampliada e você evitaria, entre aspas, né, as complicações de uma possível pancreatectomia total. Mas, na verdade, vocês estão vendo aí um trabalho, né? Você vê que é um trabalho cirúrgico que foi publicado no Gastrointestinal Endoscopy, né? A respeito dos IPMNs, de quão importante é você ter, por exemplo, uma biópsia dessa região. É óbvio que esse trabalho tem um fator limitante muito grande, e, na verdade, esse é o fator limitante que acomete praticamente todos os trabalhos que se referem às lesões císticas pancreáticas, que é o quê? A falta de comprovação histológica da maioria dos pacientes que fazem parte de um segmento. Isso não é só para a neoplasia intraductal mucinosa papilífera, mas é também para o cistoadenoma seroso, para as neoplasias mucinosas e outras neoplasias císticas. Então, isso é realmente importante que a gente tenha essa noção. Por isso que é pena que o Filadélfio não está aí, né, para fazer algumas considerações, por isso que realmente a microhistologia, ao invés da citologia, ela nos ajuda muito mais a fazer o diagnóstico dessas lesões. Então, a gente se sente muito mais à vontade em acompanhar um paciente como esse do que enviá-lo à cirurgia. Então, eu queria abrir agora as discussões aí com o pessoal que está aí. Por favor, quem quiser fazer algum comentário, fique bem à vontade, né? Quero dar mais uma vez as boas-vindas a todos e realmente iniciar as discussões em relação a esse trabalho, que eu acho que é um trabalho extremamente interessante e que, volto a dizer, é um trabalho cirúrgico que foi publicado no Gastrointestinal Endoscopy, né? Mostrando quão importante é você ter essa noção das neoplasias intraductais mucinosas papilíferas. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, fique bem à vontade em relação a isso. Marcos, Marquinhos, não Bom sei se ele está dia, ouvindo aí. bom Bom dia. dia, Marcão. Bom dia a todos. Celso, essa doença realmente é uma doença que a gente precisa conhecer cada dia mais, né? Porque a gente tem a responsabilidade de dizer, ó, vai operar, não vai operar. E essa cirurgia ainda é uma cirurgia mórbida, né? A cirurgia do pâncreas é uma cirurgia assim que nem todo mundo sabe, tem essa habilidade de fazer de maneira eficiente, né? Então a gente tem que ser muito eficiente no sentido de indicar a cirurgia. E cada vez mais eu fico convencido, Celso, que se nós tivermos essa variável que é a histologia, a gente vai convencer mais a gente, nós médicos, e ao paciente. Quando a gente não tem a histologia, fica às vezes uma coisa difícil de decidir, você joga para o paciente também uma decisão, né? Então, cada vez mais eu vejo que ter o tecido para estudar é extremamente importante. Esse final de semana que passou, a gente teve a jornada lá da Jadib, que é uma jornada pré-digestiva lá na Praia do Forte, e o nosso amigo Paulo Amaral, né, ele é muito enfático, você conhece, mas é um cara muito bom e muito didático. E ele colocou um caso em que
era uma suspeita de tumor neuroendócrino na cabeça do pâncreas de um paciente jovem. E confiou totalmente na ressonância magnética, né? Com o aspecto da ressonância magnética. E operou antes de fazer uma punção. E realmente era um tumor neuroendócrino. Aí eu fico imaginando o que a gente deposita de confiança na ressonância ou no método de imagem para decidir a vida do paciente. Mas a gente sabe que isso pode ter erro. Então, isso estimula a esse raciocínio nosso de que, se nós tivermos uma histologia, a gente vai poder decidir com mais precisão e vai colocar para o paciente, e o paciente vai decidir junto conosco. Então, quando existe a possibilidade de fazer a punção, eu acho que alivia mais aquela questão da possibilidade de erro, né? Se houver algum erro, né, a gente tem uma histologia que é um argumento muito forte. Então, cada vez mais estou convencido que, se a gente puder fazer a punção, vai nos ajudar muito a decidir a vida do paciente. E não confiar só em um método de imagem. E uma outra coisa também, Celso, que você colocou, e que é possível que a gente vá desenvolver isso, é ver o ducto pancreático como um todo. A imagem e a possibilidade de você fazer biópsia em determinados locais que você acha que tem câncer ali, isso também vai nos ajudar. É a questão do spyglass. É isso. Perfeito. Raquel, quer fazer algum comentário? Vamos deixar o cirurgião por último, né? O cirurgião dá sempre a última palavra, né? Não sei se a Raquel está nos ouvindo, então vamos passar. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Bom dia a todos. Fala, Humberto. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Esse trabalho joga assim para cima os números de relação ao tamanho de ducto, diâmetro do ducto, de nódulo, joga para cima. Se a meu ver, né, a indicação cirúrgica, né? Ou seja, o número de corte parece que jogou para cima, né? Quer dizer, nódulo de 10 milímetros ou mais e diâmetro do ducto de 15, né? É isso, Ibrahim? Isso, Joga doutor, para sim. cima. E com isso a gente vê que eles tiveram uma correlação muito boa com a histologia da peça cirúrgica, né? Uma correlação, quer dizer, foram bem indicados, os casos indicados com esses parâmetros foram casos bem indicados, né? Pelo número de 32 ressecados, a correspondência foi alta, né, com a histologia. Agora, eu queria que você comentasse, Celso, a questão da citologia, a praticidade disso no nosso dia a dia. Essa citologia como mais um parâmetro, né? Se isso, qual é a praticidade disso e a real condição Na da gente verdade, fazer, né? há muitos anos, né, a gente usa a punção aspirativa com agulha fina para identificar esses tipos de lesão, né? Eu tenho, por exemplo, pacientes como esses pacientes, eu tenho incontáveis pacientes. Eu nunca levantei, mas eu acho que isso é uma coisa muito fácil de levantar. Eu acho, por exemplo, nós tivemos até um trabalho iniciado pela Adriana, que depois teve continuidade, acho que foi com a Lara, que a gente tinha avaliação dos pacientes, né? E nós devemos ter muito mais do que 40 pacientes em que tem o ducto pancreático dilatado e que foram submetidos à punção aspirativa com microhistologia. É um grupo muito grande de IPMNs dessa forma aí. E que tem nódulos que tem nódulos murais também, né? Então, quer dizer, a biópsia já é realizada há muito tempo. E você vê como há muito tempo a gente realiza isso por causa do FILA, que sempre orientou a gente a fazer a biópsia, né? E deu garantias para a gente que conseguiria fazer o diagnóstico. E isso nos ajuda bastante, né?
isso realmente nos ajuda bastante a tomar uma decisão muito mais inteligente e racional sobre esses pacientes, né? E esse trabalho veio a comprovar mesmo que a, entre aspas, citologia, que nós não fazemos, é aquilo que eu falo, nós nunca fizemos citologia, nunca. Eu acho que de todos os casos que eu tenho puncionados, nós devemos ter feito 3 ou 4, que foi no início da nossa casuística, alguns casos na Escola Paulista, com o doutor Artigiani, depois alguns casos com o Fila, e depois nunca mais fizemos citologia. É óbvio que por muito tempo a gente continuou fazendo citologia, né? Mas assim, a maioria do material a gente mandava tudo para a microhistologia. E aí a gente percebeu que quando você manda o material todo, como a gente já discutiu bastante aqui, a gente consegue o diagnóstico na maioria absoluta dos pacientes. Então, acho que esse é um ponto realmente importante. Se eu não me engano, quer dizer, está falando da punção com agulha. Mas no trabalho foi feito com punção com agulha ou foi a aspiração direta do ducto? Foi Acho que a aspiração aspiração direta. do... Pois é, essa minha pergunta é em relação a isso, né? Não foi por punção, por agulha fina ou punção biópsia, enfim. É porque tem que ficar esclarecido uma coisa, viu, Humberto? Tem que ficar esclarecido uma coisa. No Japão, faz acho que uns 4, 5 anos que eles começaram a aceitar a biópsia de lesões císticas pancreáticas. Eles não faziam a biópsia das lesões císticas pancreáticas. Os japoneses sempre foram muito mais céticos em relação à biópsia do que o mundo todo. Então, enquanto a Europa já fazia biópsia de lesões císticas, os Estados Unidos já fazia biópsia de lesões císticas, né, que foram aqueles primeiros trabalhos de Brugge, o Japão não aceitava a punção, tá? Então, o que foi feito aí, foi tudo feito, o que você está vendo nessa casuística foi feito com a aspiração do interior do ducto pancreático principal. E tanto o diagnóstico também, né? O diagnóstico foi feito por CPR, né? Por pancreatografia. Quer dizer, coisa que a gente não faz. Coisa que a gente não faz. Eu queria saber de você, quer dizer, da sua experiência aí, desse segmento com citologia do ducto. Ou você não faria isso, ou Como não é que é? faz, né? Não, é desse segmento de decisão até de cirurgia através da citologia com aspiração do ducto pancreático, né? Não. Isso aí, então assim, a gente poderia fazer uma transposição, quer dizer, paralelo a isso na nossa prática, punção por agulha, quer dizer, como né, punção biópsia, mesmo a gente sabendo que muitas vezes a gente não consegue material suficiente e tal, né? Que é uma dificuldade, né? Não, uma coisa importante, que eu acho que esse trabalho é importante, é o seguinte: você não tem ecoendoscopia no serviço. Se você tem um IPMN, é interessante você, então, por exemplo, fazer uma cateterização do ducto pancreático principal e coletar o líquido do ducto e mandar para a citologia. Isso é importante. Ou seja, se você não tem a ecoendoscopia, aí você pode fazer isso. Agora, caso você tenha, o melhor mesmo é você fazer a biópsia da parede do ducto, com certeza, com uma agulha. E eu agora, na frente, por exemplo, disso, eu não tenho a menor dúvida que você deve fazer uma biópsia com uma agulha tipo core, e você vai conseguir fragmentos da parede. Eu acho que aí você vai conseguir, com certeza, fazer essa biópsia com muito mais tranquilidade e vai chegar numa taxa razoável de diagnóstico, muito superior ao que eles conseguiram aí, tá? Eles conseguiram aí uma taxa de malignização em torno de 65%, alguma coisa assim, não me lembro, né? Ou 70%. Então, eu acho que com certeza a gente vai conseguir essa taxa de uma forma muito, muito melhor. Eu acho que naquela tabela... Oi, mano. Celso, você acredita, você acha que cada vez mais nós vamos ver através do Spyglass o ducto principal, principalmente quando existe só essa variável, né, de dilatação? Você acha que cada vez mais a gente vai fazer isso ou você
acha que a punção é melhor? Porque ver o ducto como todo, na minha cabeça, assim, seria muito interessante, né? Ver o ducto como todo, principalmente quando ele tiver uma dilatação que dá acima de 4 ou 5, que dá para passar bem. Porque ver o ducto e tirar tecido, né? Eu acho uma coisa muito interessante quando você tem essas dúvidas assim. Você acredita que a gente vai fazer mais isso no futuro ou não? Eu acho que em casos selecionados, Marcos, em casos selecionados, eu acho que o SPY é assim. A ecoendoscopia com biópsia pode ser feita em qualquer caso. Então, ela vai conseguir material em qualquer paciente que tenha uma dilatação do ducto pancreático principal. Você vai lá, suspeita de IPMN através da ressonância magnética, então a ecoendoscopia pode fazer o diagnóstico do IPMN nos determinados segmentos, na cabeça, no corpo e na cauda. No entanto, o spyglass é muito melhor, desde que as condições do ducto pancreático principal assim o permitirem. Então, por exemplo, se você tem um ducto pancreático principal dilatado, que você consegue, com tranquilidade, passar o spyglass, ótimo. Mas nem todos os pacientes que têm IPMN do ducto pancreático principal têm uma dilatação tão exuberante e tão retilínea que permita que você passe o aparelho. Então, existem várias nuances. Com certeza, a ecoendoscopia com biópsia, com core biopsy, permite a abordagem de qualquer tipo de IPMN do ducto pancreático principal, enquanto o spyglass só em casos determinados. Então, esse é o grande problema, isso é a grande limitação. Agora, sem sombra de dúvida, o spyglass, se você conseguir, é muito melhor do que a ecoendoscopia com biópsia. Isso eu não tenho Vamos muita ver as dificuldade. novas gerações aí de spyglass, né? Que pode estimular mais a prática disso. Nós acabamos eu participei de um estudo multicêntrico, acabou de ser publicado agora no Gastrointestinal Endoscopy, sobre o spyglass. Realmente, o spyglass é uma ferramenta fantástica, mas o spyglass é uma ferramenta que é para ser usado para distinção de neoplasia de uma lesão que não é neoplásica. Por exemplo, a indicação de spyglass para cálculo, eu tenho que ser claro para vocês, não acredito. Não acredito. Venho de uma escola onde se resolvia os cálculos na maioria absoluta dos casos. Então, isso aí realmente eu não acredito. Eu acho que é simplesmente uma indicação de forçação de barra, entende? Você consegue simplesmente fazer isso de forma muito tranquila, por exemplo, com percutânea associada à endoscopia. Eu já apresentei casos aqui, né? Até a gente precisa apresentar o caso daquele paciente de 3 centímetros, ou seja, não tem por que você usar uma tecnologia tão cara quanto essa, né, se você consegue fazer com muita tranquilidade usando métodos combinados. Agora, realmente, o spyglass é imbatível para avaliar, né, lesões estenosantes ou do interior da via biliar ou do interior do ducto pancreático principal. Isso eu não tenho muita dúvida em relação a isso. Ok. Alguém tem mais algum comentário? Raquel quer fazer algum comentário? A Raquel está quietinha lá, a gente não ouve ela, não sei se ela está ouvindo a gente, eu não sei se ela consegue desbloquear o microfone dela. Rodrigo, você quer fazer os comentários a respeito do procedimento operatório? Desculpa, só mais uma Não, pergunta. pode falar. Só mais um comentário, uma dúvida para você comentar. Diante desse trabalho, você mudaria a sua indicação cirúrgica em relação ao tamanho do ducto, ao diâmetro do ducto? Continuaria quer dizer, não é só isso, né? Mas continuaria com a indicação, como os guidelines mostram, de 10 milímetros de diâmetro? O próprio trabalho fala isso, né? Toca nisso, né? Que até agora 10 milímetros seria indicação, né, de cirurgia. E o trabalho levanta essa bola aí, né, quer dizer, passando para 15 milímetros. Você mudaria isso? Você seria mais conservador, vamos dizer assim, de acordo, claro, com a idade, com a condição clínica do paciente, as comorbidades para indicar cirurgia, levando tudo em conta? Eu acho que, nesse caso em especial,
Nós até vamos mostrar, eu não sei se é hoje que nós vamos mostrar ou na semana que vem, nós vamos mostrar um caso exatamente como esse aí. A gente fez a ecoendoscopia, fez o diagnóstico, uma paciente nossa, e que a gente indicou o procedimento operatório, né? Eu acho que realmente esse trabalho apenas nos mostra uma indicação do que deve ser ou de que vai mudar alguma coisa, mas não, mas na verdade eu ainda continuo com as mesmas formas de indicar os procedimentos operatórios nesses pacientes, né? Eu acho que se você tem uma dilatação do ducto pancreático principal, de todo o ducto pancreático, não é pancreatite crônica. Sempre lembrar, isso é uma coisa importante, que na evolução dos IPMNs, com o passar do tempo e com a evolução, ele se confunde com pancreatite crônica calcificante. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que, às vezes, a punção aspirativa com agulha fina é imprescindível. Porque, às vezes, esses pacientes não têm aquele muco, aquela papila, pátula com a saída de muco, né? E os japoneses acreditam muito nesse diagnóstico. Então, quando eles têm um exame de imagem com dilatação no ducto pancreático principal, eles sempre fazem uma duodenoscopia para avaliar a papila, né? Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que ter em mente nesses pacientes. E eles podem se confundir com isso. Mas eu não tenho mudado ainda, eu acho que esse trabalho ainda não serve para eu mudar a minha noção de quando indicar um procedimento operatório para esses pacientes ou não. Perfeito. Rodrigo? Bom dia a todos. Só um comentário. Acho que esse é só mais um trabalho que mostra, apesar de quanto a gente estuda IPMN, a gente ainda está muito longe de saber exatamente o que fazer com eles. Acho que é mais um trabalho que levanta a luz sobre os protocolos atuais que a gente usa, por exemplo, o Fukuoka modificado, revisado, de que provavelmente ao longo do tempo vai novamente sofrer ajustes para cima, né? É o que o Humberto acabou de dizer. Então, assim, provavelmente ainda os protocolos que a gente toma como base para decisão de conduta são protocolos que ainda estão indicando mais cirurgia do que deveria ser indicado. Eu acho que a gente sempre vai manter na cabeça isso, né? Por que que se discute tanto isso? Porque, por um lado, você tem uma cirurgia muito mórbida, por outro lado, se você não indica no momento ideal essa cirurgia, você tem um câncer extremamente agressivo. Não tenho dúvida de que em breve esses protocolos vão ser atualizados um pouquinho mais para cima. Nesse caso específico, não sei se 10, se 15, se 12, se nódulo mural acima de 5, acima de 10, mas acho que todos os trabalhos que vêm depois dos últimos protocolos mostram que eles vão ser ajustados para cima. Achei legal o comentário que você fez, Celso, que às vezes esses casos são difíceis de operar, né? O que que você vai tirar do pâncreas? Aonde você vai tirar do pâncreas? Qual que é o grau de extensão de comprometimento do ducto pancreático, né? E a gente fica numa situação às vezes complexa no intraoperatório. Se o Fila tivesse aqui, ia perguntar para ele, né? E aí, Fila, esse é um bom caso para mandar margem? Se a gente não manda mais margem em lesões nodulares, né? Em cirurgias pancreáticas, será que um IPMN de ducto principal é um bom caso para mandar margem para congelação? E quão difícil seria uma resposta precisa dessa congelação? Acho que concordo também com o que o Marcos falou no final, assim, eu acho que a gente vai fechar bem a conduta desses casos a hora que a gente tiver um diagnóstico sempre preciso de histológico dessas lesões no pré-operatório. Um único detalhe que eu acho que a gente pode levar em consideração, que eu venho aprendendo com vocês, com o Fila, isso é uma avaliação multidisciplinar. 2, utilize tudo que você tiver de tecnologia à sua disposição. 3, se dê direito a ter um pouco de tempo, né? Então, assim, a maioria dos casos você vai poder pelo menos seguir por um tempo e o fator tempo pode ser um fator que ajuda muito na sua tomada de decisão. Aquele IPMN que realmente está se demonstrando com um comportamento mais sugestivo de um tumor, ou daquele IPMN que às vezes você bate o olho pela primeira vez, ele parece feio, mas ele acaba se demonstrando ficar quietinho ao longo do tempo. Então é só mais um fator que eu acho que cada vez mais eu entendo que pode nos ajudar na tomada de decisão.
Fila, Bom dia. bom dia. Desculpem aí. Você quer fazer algum comentário a respeito? Esse trabalho mostra o diagnóstico de, entre aspas, o diagnóstico de neoplasia, de malignidade, né, dos IPMNs, através da coleta do suco pancreático, tá? E não Sim. da biópsia por ecoendoscopia, tá? Sim. Bom, primeiro, acho que mesmo quando coleta o suco, dá para fazer histologia, primeiro. Aí, duas coisas que você e o Rodrigo falaram. Se conseguir olhar, antes de conseguir olhar o ducto legal, por quê? Quantas vezes a gente já viu que o nódulo, na verdade, não era do IPMN, e sim de uma fibrose mural? E outra coisa, quando rompe o ducto, você também falou, quer dizer, aquela cicatriz, aquela calcificação, aquela fibrose ao redor, também vão confundir completamente. Então eu volto para a história. Por que fazer indicação só pelo tamanho, né? Se hoje a gente tem a capacidade de fazer o diagnóstico, né? Então, claro, eu acho que são parâmetros que você começa a utilizar, mas se você faz o diagnóstico, tanto faz o tamanho. Ele pode ser câncer com 1, pode ser câncer com só com 2, não com 1,5, né? Então, eu acho que o diagnóstico, como está cada vez mais à mão, eu acho que usar só dimensões, eu acho que fica redundante, assim, useless, né? Arriscado, eu diria. Arriscado. Isso, Exatamente. impressão. Perfeito. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Bom, se a gente não tem comentário, vamos passar então para o caso clínico. Eu acho que é um caso clínico interessante. Eu não me lembro qual que é, mas o Tarek vai mostrar para a gente. Então vamos lá, Tarek. Bom dia a todos. Hoje o caso clínico também é sobre IPMN, um pouquinho para fomentar a discussão. Então, o caso clínico de hoje é de uma senhora de 81 anos. Ela chegou para nós na semana passada, a paciente era assintomática, e numa tomografia de rastreio foi evidenciado alguns cistos pancreáticos em cabeça e corpo. De antecedentes pessoais, era hipertensa, diabética, dislipidêmica, com obesidade grau 1. No exame físico não tinha nenhum tipo de alteração. Bom, ela chegou para nós sem a tomografia, sem nenhum exame de imagem, então foi feita a ecoendoscopia sem ter acesso, mas depois a gente entrou em contato com ela e conseguiu somente os laudos desses exames. Bom, em junho desse ano, então, foi feita a tomografia, que evidenciou umas formações císticas bem delimitadas no corpo e na cabeça, medindo até 1,8 centímetros, de aspecto indeterminado pela tomografia, sendo então indicada uma colangiorressonância. Na colangiorressonância, que foi feita no mês 7, viram as formações císticas e ectasias císticas dos ductos secundários, esparsas pelo parênquima, a maior na cabeça, medindo até 2,7 centímetros, lobulada e com finos septos, e alguns deles em comunicação com o ducto principal, que mantém o calibre normal, sem nenhum tipo de dilatação. Foi sugerido o diagnóstico pela colangiorressonância de IPMN, então depois disso foi solicitada a ecoendoscopia e ela veio para o serviço. Bom, durante a ecoendoscopia, aqui nesse primeiro vídeo, a gente vai ter uma visão próxima ao processo uncinado. Aqui a gente pode ver o ducto pancreático com uma comunicação com um cisto, e aqui na parte de cima a gente vê o colédoco. Então, o colédoco e o ducto pancreático aqui logo embaixo. Então, vendo uma comunicação clara do ducto pancreático com o cisto. Essa outra imagem, ainda na mesma região, a gente tem uma região um pouco mais, uma visão um pouco mais para a cabeça. Então, vendo aqui o cisto, próximo ao colédoco também, e com uma comunicação clara com o ducto. A gente consegue ver também um grau leve de esteatose pancreática nessa paciente, pela ecoendoscopia.
Nessa outra imagem, aqui vem um pouco mais a cabeça, a gente vê aqui próximo à confluência, a gente já vê esse cisto de uma forma um pouco mais clara, vendo septações no cisto. E aqui a imagem com o Doppler, podendo avaliar, aqui está o colédoco e o cisto logo embaixo, aqui nessa região, vendo a clara septação aqui nessa região. Aqui é um vídeo da região do corpo, né? Do colo e corpo, onde a gente consegue ver a presença de outro cisto aqui nessa região, também com uma discreta esteatose pancreática, com um grau de esteatose nessa paciente. E aqui mais uma, que é o rim, nessa imagem aqui. Então, a gente está bem na região do corpo, a gente consegue ver veia e artéria mesentérica e um cisto também. Agora eu separei algumas fotos para a gente analisar com mais calma. Então, aqui é o principal, o cisto ali na porção cefálica, próximo ao processo uncinado, onde a gente pode ver que é um cisto relativamente grande, que tem 2,3 centímetros por 10 milímetros, com um septo de tamanho considerado borderline, medindo 3 milímetros. Então, isso daqui, o tamanho e a espessura do septo é um fator importante quando a gente pensa em biópsia ou não biópsia. Aqui é uma presença de outro septo, de outro cisto, perdão, mais na região do corpo, medindo 12 por 9 milímetros. E aqui o outro também na região do corpo, medindo 18 por 5 milímetros. Esses daqui sem septação. Então, aqui, ó, por exemplo, eu só quero fazer um comentário para fomentar um pouquinho a discussão, né? Então, vocês estão vendo aí uma lesão. Infelizmente, a gente não tem imagem da ressonância magnética, mas a ressonância magnética fala em IPMN, ou seja, ela suspeita do diagnóstico de IPMN. Aí a ecoendoscopia identifica essas lesões císticas com comunicação com o ducto pancreático, ou seja, a ecoendoscopia reforça o diagnóstico de IPMN. Mas eu quero lembrar a todos que, infelizmente, ainda neste momento em que se encontra a propedêutica dessa paciente, a gente não tem o diagnóstico confirmando, né? Então, o que a gente tem aqui na ecoendoscopia? Nós temos lesões císticas pancreáticas, que têm nítida comunicação com o ducto pancreático principal e que tem uma esteatose pancreática leve. Então, o que a gente infere? Qual é o conhecimento atual que nós temos hoje? A gente sabe que, de trabalhos da literatura, que quando você tem esse tipo de conformação anatômica, né, morfológica, você está frente a um IPMN, supostamente um IPMN, mas você não tem certeza disso. Então é isso que eu quero levantar aqui para a gente imaginar o quão importante é fazer uma prova histológica. Muitos cirurgiões acham, não é necessário, porque não tem absolutamente nada, né? Não tem nenhum estigma de malignidade, mas eu volto a dizer que esse mesmo grupo que a gente viu o trabalho anterior, eles são cirurgiões lá, né, da Universidade de Osaka, e eles descreveram, por exemplo, que septos maiores ou iguais no interior de lesões císticas a 3 milímetros, você pode ter um índice de malignidade. Isso não está nem descrito nos guidelines, são trabalhos isolados da literatura, tá? Mas, de qualquer forma, nós aqui temos a cultura, o nosso serviço, nós temos a cultura de fazer a biópsia, né? Fazer a biópsia desses pacientes. Então, só para continuar, depois a gente vai discutir mais a respeito disso. Pode falar, Tarek. Bom, perfeito. Então, aqui a gente pode ver que, apesar de estar muito próximo aqui do colédoco, não tem uma dilatação, com o colédoco medindo 4 milímetros, não tendo também nenhum tipo de dilatação do ducto pancreático principal. Bom, então aqui eu deixei um fluxograma mostrando o manejo que nós temos hoje das lesões císticas pancreáticas. Então, quando a gente tem uma imagem de tomografia ou ressonância com suspeita de lesão cística pancreática e o diagnóstico é sugestivo
de um IPMN de ducto pancreático principal, de um cistoadenoma seroso, de um neoplasma pseudopapilífero sólido, um neuroendócrino cístico, ou um adenoca cístico ductal, então, nesses casos, a gente deve considerar a cirurgia. Caso não seja nenhum desses, mas os achados da ressonância mostram que ele mede pelo menos 1,5 centímetros, tem um componente sólido, ou uma dilatação do ducto acima de 6 centímetros, ou sintomas relacionados ao cisto. Então, a paciente não é mais assintomática, como uma história familiar de câncer pancreático, de pancreatite aguda ou icterícia. Então, se a resposta for não, então o manejo desse paciente deve ser com ressonância a cada 1 ano. Caso a resposta seja sim para qualquer uma dessas alterações aqui, então é indicado fazer a ecoendoscopia com biópsia. E no fluxograma acrescentado pelo Dr. Celso, nós acrescentamos o talvez. Então, assim, que é bem justamente o que o Dr. Fila falou, que independente do tamanho, pode ser que tenha alguma coisa. Então, mesmo se a resposta for não aqui, dependendo do caso, você deve considerar também fazer uma ecoendoscopia com punção. Nesse caso específico, era uma paciente assintomática de 81 anos, que nós acabamos não fazendo a punção dessa paciente. Então, eu deixei para discussão dos colegas sobre os cistos pancreáticos. Então, em quais casos não deve ser biopsiado, em quais casos deve haver o controle ecoendoscópico e não somente pela ressonância, e em quais casos, tendo o diagnóstico, deve ser rebiopsiado por ecoendoscopia. Dr. Celso? Perfeito. Não, eu agora quero ouvir os comentários. Eu já fiz aquele preâmbulo justamente para isso, para que a gente discuta exatamente um caso como esse. Marcos, Celso. quer fazer algum comentário? Fala, Oi, Humberto. Celso. Fala aí. Eu vou responder só a primeira pergunta, quer dizer, não com 100% de certeza, tá? Porque as outras, eu acho que são mais difíceis. Então, assim, ontem eu vi um senhor de 80 e poucos anos, rígido, e aí é o contrário, né? Que o Celso falou, de cirurgião que coloca quer dizer, a maioria dos cirurgiões nos pergunta por que biopsiar, né? Não biopsiar. Eu recebi um caso de um cirurgião para biopsiar, e eu contraindiquei a biópsia, porque um cisto de 3 milímetros na porção cefálica do pâncreas, sem mais nenhum sinal de absolutamente nada, sem uma colangiopancreato-ressonância, foi o que eu pedi, e sem nenhuma clínica. Então, para mim ficou fácil responder a pergunta ao paciente e ele veio com uma expectativa muito grande de biópsia, né? É mesmo uma expectativa quando vai se fazer uma CPE e a pessoa pergunta se vai fazer biópsia. E a gente tem que explicar que o rendimento é baixo. Então, é uma dificuldade muito grande, que às vezes o próprio médico assistente fala, não, vai fazer a CPE, tem biópsia, incrivelmente fala. Então, assim, a primeira pergunta eu responderia, nesse caso aí em questão, eu não sei se eu não biopsiaria, por conta desse sexo. Fica à vontade, Humberto, de dizer que sim ou que não. Não, exatamente, eu quero aprender, né? Por um simples, quer dizer, por uma medida que esse cisto da cabeça veio na TC, no relato da TC, não faz muito tempo, de 1,8 centímetros. A gente sabe que a sensibilidade da TC é menor para cisto. E depois, na colangiopancreato-ressonância, veio de 2,7 milímetros. Então, se a gente considerar a TC, houve um crescimento considerável desse cisto na cabeça pancreática, mas também que pode ser seguido com uma nova eco. Aí vai para a segunda pergunta, né? Uma nova eco que eu faria talvez em 6 meses, mas que também não mudaria
a conduta, para mim, não mudaria a conduta dessa paciente, a princípio. 81 anos, com a lesão na cabeça, quer dizer, eu sempre falo, eu vou fazer um procedimento, eu falo para o paciente, que eu falei ontem, se eu vou fazer um procedimento pessoa de biópsia, os riscos não são zero, mas são pequenos, mas não é zero. A pergunta que eu tenho que fazer para mim e para o senhor é o seguinte: vai mudar alguma conduta com o senhor? Vou mandar o senhor operar o pâncreas? Não. Então, não vou fazer. Então, é a mesma coisa para essa paciente, pela idade, pelos sinais de benignidade que a gente tem, e a gente não tem histologia. Mas a biópsia aí, nesse caso, por esse aumento do cisto, eu me questionaria muito de por que não fazer, tá? Pelo Marcos, aumento do cisto. Marquinhos Clarencio. A pergunta é, Marquinhos, nesse paciente, você faria biópsia ou não faria biópsia? Fica bem tranquilo. Celso, cada vez mais eu venho me convencendo assim que se o cisto está numa posição boa, se o cisto tem mais de 10, 15 milímetros no seu tamanho, né? Se não tem vaso na frente, e que isso pode ser um argumento a mais para eu definir para o paciente que ele fique tranquilo ou não, né? Eu tenho cada vez mais biopsiado, né? É pena que eu estou numa fase agora em que eu não estou. Nós não estamos fazendo ecoendoscopia lá no Roberto Santos, que lá, sim, tem um volume grande. A gente já fez muito lá, né? Mas cada vez mais eu estou convencido, por que não fazer? E por que não fazer dessa paciente, né? É claro, o Tarek falou uma coisa também que a gente tem que ficar atento, não só nódulos, mas também aos septos. Septos com uma espessura maior chama atenção, né? Então, se está numa posição boa, se eu consigo fazer com segurança, né? Se isso vai ser um argumento para eu dizer para o paciente, ó, fique tranquilo que isso aqui é inflamatório, ó, a gente vai ter que observar que é neoplasia, né? Então, eu faço. Em quais casos deve haver controle endoscópico? O controle endoscópico de lesões císticas, né? Ele é muito, na maioria das vezes, é muito equivalente ao controle de uma boa ressonância. E aquilo que você sempre fala, né? 3 Tesla, né? Inclusive, a Bahia vai ter brevemente um 3 Tesla, né? No próximo ano, né? Isso vai ser muito importante. Em quais casos deve ser rebiopsiado? Quando existe dúvida do patologista, né? Deve ser rebiopsiado. Então, eu cada vez mais estou fazendo biópsia. Eu acho que deve fazer biópsia. Agora, aqueles casos de múltiplos cistos pequenininhos, né? E que tudo indica que foi depois que a suspeita é seroso, né? Eu posso até não biopsiar, mas cistos de tamanho significativo, com septo, com nódulo, é sinal de biópsia mesmo. Não tem jeito. Raquel, você Bom apareceu dia. aí. Então é o seguinte, bom dia. Vamos dia a supor, todos. essa paciente é do seu consultório. Você manda para eu fazer uma biópsia, eu não faço a biópsia. O que é que você ia falar para mim? Você ia me ligar me xingando? O que é que você... Com certeza, imediatamente. Eu acho que a primeira questão, Celso, eu acho que você não faria a biópsia somente se o paciente não tiver performance para fazer uma conduta a seguir, por exemplo, não tem performance cirúrgica ou não quer fazer cirurgia. Eu acho que se um paciente já opta, independente do que for, não vou fazer nada, que isso às vezes acontece, ou o paciente não tem performance, aí é a única situação. Senão, se você não fizer biópsia, relações cortadas eternamente, tá? Então não tem jeito. Muito bem, muito bem. O restante eu concordo com o Marcos Clarencio em relação ao segmento desse paciente, repetir a biópsia se vier inconclusiva. Eu acho que nesse caso em especial, que nós temos alguns aspectos preocupantes em relação a esses septos, o tamanho do septo, eu acho que teria que repetir, no meu entender.
É isso aí. Perfeito. Perfeito. Alguém mais quer fazer algum comentário? Rodrigo, Fila? Depois eu vou explicar os meus motivos. Vamos lá. Celso, a princípio, não sei o racional de não ter sido feita a biópsia nessa lesão, mas concordo com o Berto, assim, são métodos diferentes, mas pode ser uma lesão que esteja crescendo o volume numa paciente com esteatose pancreática, com um cisto de quase 3 centímetros com esse septo. A princípio, na minha cabeça, ficaria um caso para ser biopsiada a lesão. Acompanhamento de lesões císticas pancreáticas, acho que o método de escolha realmente é a ressonância. E eu pensaria em reindicar a eco quando tiver uma modificação do jogo, né? Então você vem num segmento e com ressonância, depois de ter feito o diagnóstico inicial e investido tudo no diagnóstico inicial, se houverem modificações no quadro, cresceu a lesão, apareceu um septo, tem um septo hipervascularizado, surgimento de nódulo mural, eu acho que aí a gente parte para refazer a ecoendoscopia. E da mesma forma para a rebiópsia, né? Se persistir uma dúvida de diagnóstico, se num quadro inicial a amostragem não tiver sido significativa, ou se um paciente que você vem acompanhando há um certo tempo, apesar de já ter feito uma eco com biópsia, você tiver pela ressonância modificação do quadro do paciente, aquilo reindicar, refazer uma eco, e claro que a biópsia é um importantíssimo método diagnóstico também desse método. Perfeito. Alguém mais quer fazer algum comentário? Fica bem à vontade. E quando, viu, Celso? Quando você manda para um bom patologista, essa possibilidade de fazer rebiópsia, né, diminui cada vez mais. Aí, o professor Fila aí, de 10 pacientes, provavelmente ele não vai acertar em meio paciente. Como não existe meio paciente, ele certamente vai acertar quase todos. Ô, Isso é uma Marcos, verdade. eu esqueci de um detalhe. A rebiópsia se a primeira biópsia não tiver ido para o fila, não importa o que esteja acontecendo, biopsia de novo e manda para o fila. Tá vendo, Fila? Você está fazendo mal para todo Verdade. mundo aqui. Há controvérsias. Bom, Celso, vamos lá. Celso, Oi, fala, Humberto, fica à vontade. então eu vou fazer assim, um último comentário defendendo o lado agora da não biópsia, tá? Nesse caso. Quer dizer, é um IPMN de ducto secundário numa jovem de 81 anos e que a malignização disso aí ao longo dos anos vai ser praticamente zero, e eu não vou mudar a conduta. Sim, não vai se mudar a conduta. Concordo com o Marcos que a gente ficaria mais tranquilo de mostrar para a família e para a gente mesmo, olha, confirmou que é uma lesão benigna, tal, não se faz nada, vamos acompanhar, né? Então, assim, agora, pelos guidelines, menor do que atuais, menor do que 3 centímetros, também você não funcionaria, né? E não tem um nódulo ali. Então, tem alguns fatores que puxam a corda para o lado de não fazer, né? Mas como a gente tem sempre feito as nossas reuniões e sempre se fala em fazer biópsia, então você colocou na gangorra aí, né? Assim, muito, muito bom a gente discutir que colocou na gangorra aí as dúvidas, né, que a gente sempre tem. Eu acho que tem que individualizar, conversar com a família e até com o cirurgião, quer dizer. Bom, enfim. é isso mesmo. Eu acho que é isso aí mesmo. Mas vamos lá. Então, o que acontece, né? Eu sempre uso aquela frase, né? Já uso há muitos e muitos anos, que eu já me arrependi de não ter biopsiado, mas nunca me arrependi de ter biopsiado. Essa é uma frase que eu uso há muitos e muitos anos e ela é realmente uma frase que eu acredito piamente. Mas com o passar dos anos, né, e depois de trabalhar, isso eu tenho que falar, depois de trabalhar com um patologista como Fila, que me dá uma segurança muito grande, né, muito grande, porque eu acompanho os resultados do Fila, né? Não é que o Fila faz a biópsia e depois ninguém sabe o que aconteceu, se o doente estava com o diagnóstico correto ou não. Então eu sempre fiz questão, né, de acompanhar isso. Eu me senti à vontade nesse caso e vou explicar por quê,
de não ter indicado a biópsia, apesar do cirurgião ter pedido a biópsia. Tá? Primeiro, trata-se então de um paciente de 81 anos, totalmente assintomático, onde a TC mostrava essa lesão cística de 1,7 centímetros e a ressonância magnética também na cabeça de 2,7. Ambos os exames relatavam comunicação com o ducto pancreático principal, portanto, se tratava, ou seja, eles foram conclusivos em relação ao IPMN. A ecoendoscopia mostrou um ducto com septo borderline de 3 milímetros, onde os septos não fazem parte ainda dos guidelines, né, da maioria dos guidelines das lesões císticas do pâncreas para indicar uma biópsia ou não, mas nós aqui mesmo já estudamos, né, que os septos podem indicar um grau de malignização, mas é um cisto com septo borderline, que tinha nítida comunicação com o ducto pancreático, que foi bem evidenciado pela ecoendoscopia, né? E que tinha uma esteatose pancreática de leve para moderada. E nós já estudamos aqui também, né? E eu acho que a gente sempre tem que fazer tudo baseado em evidência, mostrando que quando você tem esteatose pancreática, a chance de um IPMN ter um epitélio gástrico, né, é muito grande, ou seja, está em torno de 75%, quase chegando a 80% dos trabalhos japoneses. E é aquele que eu sempre digo, eu acredito, como Filadélfio, em trabalhos japoneses, porque realmente eles são muito rígidos. Então, o que acontece? Num caso como esse, uma paciente de 81 anos, assintomática, tá? Onde todos os 3 exames de imagem mostram que se trata de um IPMN, eu não encontrei nenhum parâmetro de malignidade, ou seja, eu não encontrei dilatação do ducto pancreático principal, porque se fosse uma lesão mista, ou seja, lesão com dilatação de ducto secundário associada à dilatação do ducto pancreático principal, não teria dúvida em biopsiar. Mas nesse caso, o que eu indiquei? Eu indiquei um controle, ou seja, um controle com ressonância magnética, né, no próximo ano, ou seja, daqui 1 ano, daqui 2 anos, com tranquilidade. Porque esse paciente, a meu ver, não ia se beneficiar da biópsia, ou seja, eu acho que a biópsia ia vir uma biópsia de todos os parâmetros, ia vir uma biópsia sem características de malignidade, que seria a única situação em que mudaria a conduta. Se eu estou errado ou se eu estou certo, só o tempo vai dizer. Né? Se eu vou me arrepender de não ter biopsiado, com certeza, só o tempo vai dizer. Mas é aquilo que eu sempre digo, a gente tem que fazer uma medicina baseada em evidências. Agora, o que não tem evidência hoje, e que é por isso que eu sempre biopsio, né? E vocês devem ter até achado extremamente inusitado eu mostrar um caso para vocês onde eu, entre aspas, até contraindiquei a biópsia, porque a gente sempre biopsia, é que nos guidelines não se fala do diagnóstico, se fala única e exclusivamente para pesquisa de malignidade. E é esse o ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, para todos vocês aqui no grupo, né? Que esse que é o importante. Quando a gente chama a atenção única e exclusivamente para a malignidade, é uma coisa. Outra coisa é para fazer o diagnóstico, da qual eu bato, e o Filadélfio também bate muito na tecla. Ou seja, mesmo com agulha de 22 gauges, agulha fina, se você fizer o preparo do material correto, você consegue o diagnóstico. E isso os guidelines não falam. É impressionante, eles não falam, se vocês prestarem atenção. Então, por isso que eu trouxe esse caso. Eu sabia que esse caso ia trazer uma discussão rica para que a gente pudesse melhorar a forma de raciocínio, principalmente nos IPMNs, batendo exatamente com o trabalho. Então, agora vocês podem me bater sem problema nenhum, estou aí para a gente discutir. Celso, eu tenho uma pergunta para você. Fala. Essa paciente é diabética, né? Não me lembro. Acho que Não sim, lembro. né? Uma síndrome plurimetabólica, hipertensa de lipidêmica sim. diabética. Sim. Não sei. Talvez sim, talvez sim. E se essa paciente estivesse recebendo agonista de GLP-1?
Você Bom, indicaria biópsia para essa paciente? aí, na verdade, eu acho o seguinte: existem dados, né, na literatura de que realmente o GLP-1 pode fomentar, né, o crescimento de lesões. Eu tenho acompanhado até em consultório alguns casos como esse, né? Não só aumentado as lesões císticas, como também causado pancreatite aguda, né? Eu vou te falar uma coisa, seria um dado a se pensar, seria um dado a se pensar. Eu não sei até quando, né? Até quanto isso é importante na decisão desse paciente. Mas eu acho que seria um fator a mais, né? Para gente pensar. Não sei se esse fator único exclusivamente, Rodrigo, derrubaria aquilo que a gente já viu na patologia, né? Porque quando eu citei aquele trabalho da esteatose pancreática, eu citei esse trabalho porque foi um trabalho japonês, lembra? A gente até discutiu aqui, está nas nossas reuniões, que a maioria dos pacientes que têm neoplasia, IPMN em esteatose pancreática leve ou moderada, em quase 80% das vezes o epitélio é gástrico. E a gente sabe que, entre aspas, do conhecimento médico atual, o Fila me corrija se eu estiver errado, o epitélio gástrico é aquele que menos maligniza, né? Pelo menos é o que os trabalhos da literatura falam. Por isso que eu não biopsiei. Mas é um fator que eu pensaria, mas não sei se derrubaria somente esse fator a minha ideia de não fazer a biópsia nesse paciente. Espero ter respondido sua pergunta, Rodrigo. Sim, sim. Primeiro, achei fantástico a sua decisão, não estou questionando. Não, mas pode questionar, Não. porque eu mesmo fiquei em dúvida. Ô, Celso, Eu mesmo fiquei em dúvida. o Celso sempre tira um coelho da cartola pra gente. Celso, deixa eu te falar Nem uma questão. coisa. Uma coisa que eu acho que tá corretíssimo, tipo, aprendendo mais uma vez, tá? Uma coisa que você chegou a pensar num fator que é o seguinte. Então, assim, tudo bem, a maioria dos casos esses pacientes têm um epitélio gástrico. Mas é uma paciente com 81 anos. Às vezes o que a gente... Eu não sei qual que é o performance status dessa paciente, eu não examinei essa paciente. Bom dia. Excelente, Bom dia, excelente, excelente. beleza? Desculpa. Me preocupa muito Não, pode ser. algumas coisas. Primeiro, acho que é uma paciente com obesidade, é uma paciente com síndrome plurimetabólica, é uma paciente com esteatose pancreática. Ela tem tudo de ruim para uma cirurgia de pâncreas, ainda mais uma adenopancreatectomia, né? Obesidade não combina com cirurgia de pâncreas. Mas uma coisa que me veio pela cabeça é assim, putz, ela tem 81 anos, tá? Daqui a um ano ela tem 82, daqui a 2 anos ela tem 83. Será que no momento que, assim, entre aspas, inicial de uma paciente já idosa, não seja um momento muito para se for para bater o martelo em alguma coisa, bate agora? Entendeu o que eu tô te falando? Porque para essa Claro, paciente um ano faz diferença. Às vezes. com certeza. Entendeu o que eu tô te falando? Com certeza, entendi perfeitamente. Mas essa é a minha dúvida também. O fator idade, apesar da gente saber, né, e eu sou partidário disso, eu sou um estimulante, eu estimulo cirurgiões, eu acho que idade não é contraindicação para uma duodenopancreatectomia. Eu sempre falei isso. O fato do paciente ter 90 anos de idade não quer dizer que ele não deva ser submetido a uma duodenopancreatectomia caso ele tenha uma lesão potencialmente curável. Eu sou muito entusiasta da cirurgia de pâncreas em pacientes idosos. E você sabe disso, né, Sujana? Você sabe disso. Mas é aquilo que eu falo. Neste caso em especial, por isso que alguém falou aí, que eu não lembro quem, falou que a gente tem que ver caso a caso. Nesse caso em especial, eu acho que a conduta foi correta, ou seja, fez a tomo, veio o IPMN, fez a ressonância, veio o IPMN. Não pode se basear, como falou o Marcos aí, que foi um caso que foi operado única e exclusivamente com a ressonância, sem ter feito uma ecoendoscopia. Tá? Só que nesse caso em tela, se fosse, olha, eu vou ser sincero, se fosse há uns 5 anos atrás, eu teria metido a agulha sem pensar. Eu acho que realmente, com o passar do tempo, né, você vai pensando melhor, você vai crescendo, né, você vai amadurecendo e você percebe
que existem alguns pacientes que não é necessário a biópsia, né? Por isso que eu comecei o meu preâmbulo falando exatamente aquela frase, né? Que eu já me arrependi de não ter biopsiado, mas nunca me arrependi de ter biopsiado. Talvez esse daqui a um ano, por exemplo, seja um caso que eu possa ter me arrependido, né? Mas eu acho que com a experiência que eu tenho hoje e tudo, eu me senti bem tranquilo, com conhecimento atual, né? Baseado em evidências, eu me senti bem tranquilo e não indicar esse procedimento operatório. Eu acho que isso foi o que me deixou mais tranquilo. Acho que esse feeling durante o exame é super importante. Só queria ressaltar que não se baseiem em epitélio foveolar não vira câncer, né? Se for ter câncer é em qualquer tipo. Fico Isso é sempre verdade. preocupado que toda vez que aparece artigo, quando eles mostram epitélio biliar, eles já mostram um câncer, eles não mostram um IPMN clássico de padrão biliar, eles já mostram um câncer. A mesma coisa com o oncocítico. Tudo que você olha na literatura, quando eles falam IPMN oncocítico, eles põem a foto de um câncer. E claro que você encontra transformações oncocíticas em trechinhos do epitélio, metaplasia intestinal num trechinho só. Então, só vamos ter em mente isso, né? Agora, eu também concordo com o Surjão. O ano que vem ela tem 82, quer dizer, então vai piorando. É, então, assim, eu sempre tenho a tendência em dar um time zero. Olha, neste momento a paciente tinha tal coisa, né? Eu acho que é importante dar um flag, assim, olha, tem em algum momento nós fizemos um diagnóstico para o paciente, né? Perfeito. Ida, Isso se eu mesmo. puder te pedir um favor, por causa do GLP-1 do comentário, é que você pode falar para a gente de expressão de Carras nessas lesões? Putz, ai, você sabe que putz, eu não tenho experiência nisso. Vou ter que estudar. Primeiro, eu vou dizer, porque quando a gente fazia Carras, quando eu estava a gente começou a fazer Carras lá atrás, claro, para intestino e tal, mas não tinha ainda uma indicação óbvia, clara nisso daí. E eu prometo que eu estudo e a gente conversa de novo. Aí eu tento juntar com o que eu vivi, sabe? Mas acho que é importante você ter falado isso aí. Eu vou ter que estudar. Esse é um ponto importante mesmo do Carras. Essa é uma pergunta bem interessante que acho que valeria a pena mesmo uma dedicação em relação a isso, né? Eu acho É importante, realmente acho que importante. vai começar a ter parâmetro baseado nisso. Acho que é importante. Só um comentário que recentemente eu tive. Perdão. Não, só o meu professor do Japão, o Nakamura, ele falava uma coisa muito legal, que era assim, olha, não pula para métodos sofisticados se você errar o HE, né? Então Isso é assim, verdade. não, isso principalmente para cólon, os trabalhos mostravam lá adenoma com displasia, adenoma com não sei o quê. E aí, olha, nesse aqui tem Carras, naquele não tem. E o diagnóstico histológico estava errado. Por gente boa, assim, né? Que os japoneses mostraram de lavada que a hora que eles começaram a descobrir a lesão deprimida, essa que era de alto grau, não o pólipo. Então, o Carras, assim, Carras tem validade se você comparar a histologia correta, né? Mas, mas eu acho que de qualquer forma nós temos que dar uma resposta. Eu prometo que eu estudo e te falo. Ô, Celso, Oi, fala, Humberto. eu queria fazer um comentário, pergunta para você e para a Raquel, assim, que durante a apresentação foi dado algumas dicas em relação à provável histologia do IPMM tipo gástrico, porque foi o Alex? Não, foi quem te apresentou, desculpa. Falou Fui duas eu, vezes. doutor. Quem foi mesmo? Desculpa. Fui eu, Tarek, doutor. Ah, foi você, tá? Isso, tá? Desculpa. Então, você falou duas vezes em esteatose pancreática. Você deu uma dica durante a apresentação. Então,
Eu queria saber, você, Celso, e da Raquel, se essa esteatose, ou a lipossubstituição, ou a esteatose da síndrome metabólica, que são dois padrões diferentes de, vamos dizer, depósito de gordura no pâncreas, se isso tem alguma diferença em relação a essa correlação com os IPMN tipo gástrico. Isso aqui, porque assim, a paciente tem 81 anos. O Surjan lembrou que ela tem uma síndrome metabólica. Então, se tem alguma diferença da lipossubstituição com a esteatose em relação aos doentes, aos pacientes idosos e dos pacientes que têm síndrome metabólica. Quer dizer, há uma diferença desse tipo de esteatose, vamos dizer assim, em relação ao IPMM? Eu não me lembro daquele trabalho se falava isso. Isso que eu estou levantando aqui, a Raquel deu uma aula recente sobre isso, né? Ou seja, que a gente vai ver um pâncreas mais branquinho, vamos dizer assim, nos pacientes idosos. E isso aí, se tem a mesma correlação daquele paciente com síndrome metabólica, né? Vou deixar essa pergunta para a Raquel, porque a Raquel tem estudado aí frequentemente as esteatoses, né? Então acho que vale a pena a Raquel começar respondendo. Depois eu vou dizer exatamente aquilo que eu penso. Nesse caso, sem dúvida, a síndrome metabólica, o fato dela ser dislipidêmica, diabética, deve ter contribuído para essa esteatose aí, que parece ser difusa. Aquela esteatose que é vista no idoso, como foi citado, eventualmente esse idoso tenha também algum distúrbio de dislipidemia ou de diabetes. Então, teria que avaliar bem, dizer que sozinho, isso está descrito, que o envelhecimento leva a um depósito maior e até a substituição realmente dos ácidos por células gordurosas. Agora, você conseguir diferenciar por imagem, eu acho que é impossível. Você vai clinicamente pensar num lado ou no outro, mas macroscopicamente, talvez o Dr. Fila consiga definir melhor isso daí. Histologicamente é possível, mas pela imagem eu acho muito difícil essa diferenciação. Eu diria o seguinte. Pode falar, Raquel, termina. Não, eu só queria um comentário antes de terminar sobre o GLP-1, que eu acho que a gente tem que começar a rever de novo isso daí. Porque os endocrinologistas, há uma tendência atual, e eu tenho visto alguns trabalhos de cardiologia e de endocrinologia, não valorizando de modo algum o risco de desenvolvimento de câncer pancreático com o uso dessas drogas. Tanto em meta-análise quanto revisão sistemática, não mostrando um maior risco que outra população. Então, acho que a gente talvez fosse um tema bacana da gente rever isso, porque está tendo um aumento grande do uso dessas drogas, né? Mas eu acho que houve no início uma grande preocupação e agora os endocrinologistas, devido a um número de trabalhos, até acho que o Rodrigo poderia dizer essa experiência dele, porque eu vejo ele sempre bem preocupado, e a gente tem essa preocupação, mas me parece que está mudando na literatura, principalmente naqueles que cuidam de diabéticos, tá? A semana Desculpa, que vem, avançar viu, da hora, Raquel? Ardengue, mas se você Oi, me permitir um comentário, tá? Raquel, eu lembro que há uns 10 anos atrás eu tinha ido para os Estados Unidos, eu estava num congresso. Eu cheguei em casa, liguei na CNN, no hotel, liguei na CNN, tinha uma propaganda de advogados na televisão dizendo o seguinte: se você utiliza, aí citaram todas as drogas, os agonistas do GLP-1, tais medicamentos e desenvolveu câncer de pâncreas, por favor, ligue para 0800 Bad Drug. É sem brincadeira. Recentemente eu tive um paciente que vinha acompanhando há muito tempo por um IPMN, o IPMN não tinha mudado. Ele começou o uso de um agonista de GLP-1 e em 6 meses ele desenvolveu um câncer de pâncreas, tá? Eu ia falar isso, Rodrigo. Eu ia falar exatamente isso, Rodrigo. A semana que vem nós vamos mostrar um caso exatamente assim. Exatamente assim. Exato. Você sabe, Raquel, que cirurgião estudando é um problema, né? Mas tem algumas coisas de
de fisiopatologia que eu gosto, assim, tipo, uma época que eu estudei umas coisas de amônia, descobri uns negócios da amônia, do ciclo da ureia e legal. tal. Por isso que eu perguntei, assim, eu confesso que eu não sentei e estudei bastante o tema, mas pensando sobre isso, eu sentei e estudei rapidamente e alguns artigos mostravam uma possível aumento de expressão do Carras nos IPMNs pancreáticos e que o agonista do GLP-1 poderia ser um indutor da atividade de Carras nessas lesões. Eu acho que essa é isso. O estudo foi muito rápido, mas a princípio seria uma coisa talvez para a gente começar a bater o olho e discutir. Celso, por favor, só mais um comentário muito rápido. O que eu aprendi ao longo da minha vida inteira é que conforme você vai se diferenciando tecnicamente, você cada vez, por um certo período da sua vida, se torna mais invasivo, porque tecnicamente você vai se tornando mais confiante. E o que eu aprendi é que o último passo da diferenciação técnica é quando finalmente você começa a se tornar cada vez menos invasivo. Então, assim, minha admiração pela sua tomada de conduta, minha admiração pelo seu raciocínio sobre o caso e confiamos que você tomou a decisão correta. Deus permita, Deus permita. Bom, nós já estamos bem adiantado na hora. Se alguém tiver algum último comentário, por favor, fique bem à vontade. Se ninguém tiver nenhum comentário, por favor, pode levantar a Você ia mãozinha ou comentar falar sobre direto. Celso, eu ia comentar sobre a lipossubstituição e a síndrome metabólica. Sua impressão? Então, é o seguinte, eu acho que eu concordo totalmente com a Raquel. Aliás, a Raquel é uma parceirona mesmo, né? Ela é fantástica em relação a isso, né? Eu acho que eu e a Raquel, a gente evolui muito junto, principalmente em matéria de doença da via biliopancreática. Na minha opinião, é o seguinte, lipossubstituição e esteatose pancreática é a mesma coisa. Você só consegue diferenciar isso do ponto de vista clínico e do ponto de vista patológico, ou seja, através de uma biópsia aspirativa. Agora, uma coisa tem me chamado bastante atenção, muita atenção, é que realmente muitos pacientes que eu não dava atenção para esteatose pancreática, com a ecoendoscopia eu tenho notado cada vez mais. Quando você mantém uma regularidade no ganho do aparelho, ou seja, você mantém sempre o mesmo ganho para todos os pacientes, sempre a mesma frequência para todos os pacientes, sempre a mesma profundidade, você começa a observar que a textura do pâncreas, ela é bem diversa. Olha, é uma coisa muito tênue e que eu estou aprendendo depois de velho. A textura é muito tênue em relação à identificação de esteatose pancreática. E quando você vai nos livros texto de ultrassonografia, e tem um livro texto de ultrassonografia que para mim é a minha bíblia, eu sempre li esse livro texto, que é o do Mittelstadt, que é de um alemão, né? E esse cara, ele mostrou que o diagnóstico de tudo, o diagnóstico da tomografia de esteatose pancreática ou de esteatose hepática, que o diagnóstico da ressonância de esteatose hepática e de esteatose pancreática, principalmente o da hepática, se baseou nos achados da ultrassonografia. Ou seja, começou tudo na ultrassonografia, que é o que nós estamos fazendo aqui com a esteatose pancreática. Eles tomaram um pouco à frente, né? E hoje acredita-se que o melhor método para fazer o diagnóstico de esteatose pancreática é a ressonância por causa do ADC, mas na verdade eu acredito piamente que a ecoendoscopia é, sem sombra de dúvida, o melhor método para identificar lesões precoces, principalmente esteatose pancreática leve, né, e moderada em relação à tomografia ou à ressonância. Então, é exatamente isso, a gente todo dia aprendendo, essa é a grande verdade. Todo dia aprendendo, e essas discussões aqui são muito ricas, porque a gente vai adquirindo conhecimentos, né? Porque a gente realmente não tem tempo, né? A gente atende muito, a gente faz muita assistência. Então, essa 1h30 é igual, né, Humberto, você que conhece bem, que é um triatleta, né? Essa 1h30 é aquela que você faz a meia horinha de natação, a meia horinha de corrida e a meia horinha de bicicleta, de bike. Então, nós precisamos disso, não tem jeito. E tem que ser toda semana. Eu acredito piamente nisso. Não tem jeito, infelizmente, não tem jeito. É isso aí mesmo. Exatamente, Celso. Como triatlo tem que treinar muito. Exato. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Boa.
Boa. Para 1h30. É Tem muito que- mais do que 1h30 para ser um triatleta que nem você. Mas como a gente não tem esse tempo todo, né? A gente vai treinando conforme pode. É isso aí mesmo. Tá valendo a pena Marquinhos. acordar cedo. Tá valendo Então, a muito pena bem. acordar cedo. Não, Bom, treinar, gente. treinar e estudar de madrugada. Esse é a dica, né? Bom, gente, já está 7h30, então agora a gente tem que trabalhar. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Foi uma reunião muito proveitosa e a semana que vem tem mais. Muito obrigado por tudo. Ok. Tchau para vocês. Uma boa semana. tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, bom dia.